Olá pessoal, então dando continuidade à nossa playlist de programação orientada a objetos, nesse vídeo eu vou falar sobre modificadores de acesso e sobre os métodos get e set. Então para exemplificar essa aula eu criei duas classes, a classe aluno e a classe aluno testar. Dentro da classe aluno eu vou criar dois atributos, eu vou criar o atributo string nome e o atributo idade, que vai ser do tipo int. Uma vez criada a classe aluno, eu posso agora instanciar objetos a partir dessa classe. Então eu vou fazer isso, eu vou chamar a classe aluno, vou definir aqui o nome para o meu objeto, vai ser aluno1, new, aluno parênteses, que é o construtor, né? A gente viu sobre construtores na aula passada. Agora, se eu quiser definir um nome para esse aluno1, eu simplesmente vou escrever aqui aluno1 ponto, já vai aparecer aqui para mim esse atributo. E aí, entre aspas, eu defino aqui o nome. Agora eu vou vir aqui na classe aluno e vou definir um modificador de acesso para esse atributo nome. Eu vou colocar como private. Quando eu faço isso, vocês vão reparar que aqui na criação do objeto, a gente tem um erro. Esse erro diz que o atributo nome não está visível. Por que isso está acontecendo? Porque quando eu torno esse atributo private, ele pode ser acessado apenas pela própria classe, ou seja, somente essa classe, a classe aluno, vai poder fazer a manipulação desse atributo. Então, se eu tento acessar esse atributo através de um objeto, eu não consigo. Para que eu possa, então, criar um objeto e acessar o atributo nome, eu vou ter que criar um método para isso. Então, eu vou comentar aqui essa linha de código e vou voltar aqui na classe aluno. E agora eu vou criar um método para poder acessar esse atributo. Eu vou primeiro definir um modificador de acesso do método, que no caso vai ser public void, que é um tipo de retorno vazio. E vou definir o nome como setNome. Vai ser o nome do meu método. Agora eu quero receber por parâmetro essa variável nome. Então eu vou colocar string nome. E dentro do método eu vou colocar então thisNome é igual a nome. Eu já expliquei essa parte aqui do this no vídeo anterior sobre construtores, mas só para a gente relembrar. O this ele é utilizado para fazer essa diferenciação entre o atributo nome, que eu criei aqui na classe, e o valor que eu estou recebendo aqui por parâmetro, tá bom? Porque eu não posso simplesmente dizer que nome é igual a nome, o Java não vai entender. Então, por isso, a gente utiliza o this. Agora sim, aqui no meu objeto eu posso definir um valor para o atributo nome através do método setNome. Então, para isso, eu vou colocar aqui o objeto aluno1 ponto e a gente vai pegar aqui o método setNome. Entre aspas, eu vou colocar aqui então o nome Fernanda. E pronto, nesse momento a gente já setou o nome. E agora, se eu quiser imprimir esse nome na tela, o que eu vou fazer? Bom, eu vou ter que criar um outro método para que eu possa acessar esse nome, né? Esse atributo. Então, a gente vai voltar aqui na classe principal. Eu vou criar um método que também vai ser public. Só que agora a gente vai trabalhar com outro tipo de retorno. Ao invés de a gente trabalhar com o tipo de retorno void, eu vou trabalhar com o retorno string, porque esse método ele vai retornar o nome. E o nome é do tipo string. Então, por isso que o meu método vai ter o tipo de retorno string também. E o nome desse método vai ser getNome. No caso do método get, eu não vou inserir nada por parâmetro, porque esse método vai servir somente para retornar a variável nome. Então a gente vai simplesmente escrever aqui return nome. Agora aqui no meu objeto eu posso colocar um systemout e dentro do systemout eu vou chamar o método getNome. Então aluno1.getNome. E no que eu der o play, a gente vai ter o resultado, então, aqui no console. Pronto, o nome foi impresso aqui dessa forma. Mas agora você pode estar se perguntando, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou tornar o atributo privado? E daí eu vou ter que criar dois métodos para poder trabalhar com esse atributo, só para poder acessar ele. É muito mais trabalhoso, por que fazer isso? Se a gente pode fazer dessa forma aqui, né? Vou explicar para vocês de uma forma bem simples. É uma questão de segurança. Então eu vou utilizar esse outro atributo aqui, o atributo idade, para exemplificar isso que eu estou querendo dizer. Eu vou deixar esse atributo aqui como public. E agora se eu vir aqui no meu objeto aluno1 e quiser definir um valor para o atributo idade, eu posso. Posso definir aqui então idade 10. Poxa, mas é bem mais simples fazer assim, né? Não precisa criar método para isso, nem nada. É bem mais simples. É tão simples
que o teu usuário pode vir aqui e digitar a idade igual a 500 e o sistema vai permitir, porque é um valor inteiro. Então, não tem erro tecnicamente. O teu usuário pode vir aqui e digitar um valor negativo, menos 20, e não vai dar erro. Então, por isso que a gente torna os atributos privados e então criamos os métodos gets e sets para acessar esses atributos. Porque, por exemplo, dentro do método set, eu vou poder colocar condições para que o usuário informe esse valor. Então, para exemplificar isso, eu vou tornar aqui o atributo idade como private, e aí nesse momento a gente já tem um erro aqui, então eu vou colocar aqui 500 novamente. Vou comentar essa linha de código, a gente já não pode mais acessar esse atributo dessa forma. Eu vou então criar o método setIdade. Para esse método, eu vou receber por parâmetro a idade. Então, int idade, e seguindo a mesma lógica, eu vou definir aqui que thisIdade é igual à idade que eu estou recebendo por parâmetro. Agora, dentro do método set, eu consigo colocar condições para que o usuário me informe a idade. Para isso, a gente vai utilizar estruturas condicionais. Eu espero que a parte de ifs e else, as estruturas condicionais, esteja bem claro para vocês, porque a disciplina de programação orientada a objetos, ela é voltada para quem já tem ali a lógica de programação, né? Mas então, a gente vai utilizar aqui o if, e eu vou definir que se a idade for maior do que 0 e a idade for menor do que, sei lá, 130, vamos definir que ninguém vai ter mais do que 130 anos. Então, se a idade que o usuário me informar aqui por parâmetro satisfazer essa condição, então eu vou setar a idade. Eu vou receber então essa idade, vai estar tudo ok. Eu posso até imprimir aqui uma mensagem informando que a idade foi cadastrada. Se não, então eu vou colocar aqui um else. Se a idade que o usuário me informar aqui por parâmetro não corresponder a essa condição, então vai cair nesse else. E aqui eu vou colocar um erro. Eu vou informar então que houve um erro e que a idade é inválida. E nesse caso aqui de idade inválida, a gente não vai estar setando a idade. Agora, se eu voltar aqui no meu objeto, então, e eu chamar o método setIdade, então vamos utilizar aqui aluno1.setIdade. Se eu colocar aqui idade 50 e eu der o play, idade cadastrada. Ok, por que ela foi cadastrada? Porque ela caiu aqui dentro desse if e satisfez a minha condição para cadastrar a idade. Agora, se o usuário digitar aqui, por exemplo, idade igual a 500 e tentar dar o play, vai aparecer o erro, idade inválida. Então, de forma bem simples, acho que vocês conseguiram entender o porquê de utilizar os modificadores de acesso, de tornar os atributos como private e acessá-los através dos métodos get e set. Dessa forma, a gente torna a aplicação muito mais segura, evitando que o usuário informe valores equivocados e valores que não seguem a lógica, né, do nosso sistema, a lógica da realidade. Porque pensando na idade, por exemplo, ninguém vai ter uma idade negativa. E dessa forma aqui, utilizando os métodos gets e sets, eu consigo definir que essa idade não vai poder ser um valor negativo. Agora eu vou dar uma dica bem simples para vocês, tá? Porque vocês devem estar se perguntando, nossa, mas se eu tiver 10 atributos, eu vou ter que escrever um método set e um método get para cada um deles. É bastante coisa, né? Não tem uma forma de simplificar isso. Eu vou apagar aqui o método setNome e o método getNome. E eu estou utilizando o Eclipse aqui, tá? Então eu vou mostrar no Eclipse. No Eclipse a gente pode clicar aqui em Source e vai ter aqui essa opção, gerar gets e sets. E aqui vai aparecer para mim os atributos que eu criei na classe. No caso, idade e nome. Então eu vou selecionar aqui o nome. E a idade, repara que eu já estou aqui com o método setIdade. Então, ele só está aparecendo aqui para criar o método getIdade. Tudo selecionado, vou clicar aqui em gerar. E pronto, automaticamente a IDE gerou aqui para mim os métodos get e set de todos os atributos. Então é isso, espero que tenha ficado bem claro essa questão dos modificadores de acesso e como é uma boa prática de programação a gente tornar os atributos privados para que eles sejam acessados através dos métodos gets e sets
e que isso torna a nossa aplicação muito mais segura. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário, me manda uma mensagem que eu vou te ajudar, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.